aconteceu, virou manchete. Hoje falaremos da EQM, experiência de quase morte. O termo quase morte, também conhecido como EQM ou quase fila do além, se refere a um conjunto de visões e sensações que geralmente estão ligadas a situações de quase bater com as 10. As mais comentadas incluem a viagem do corpo ou rolê astral, sair do corpo, libertação da alma, entre outros, a vibe de paz interior e a aventura pelo túnel. Essas paradas costumam ser contadas quando alguém é dado como morto de brincadeira ou está quase indo dessa para melhor, daí o nome quase morte, EQM. A expressão quase morte ou experiência quase morte, no bom francês, experiência de morte iminente, foi inventada pelo psicólogo e pensador francês Victor Heger em 1896. Lá pelos idos do século XIX, durante as tretas filosóficas e psicológicas sobre as histórias de quem caía e via a vida passar rapidinho. A parada começou a bombar entre o povão, principalmente depois que o psiquiatra estudioso de fenômenos esquisitos, Raymond Moody, lançou o best-seller Vida Depois da Vida em 1975. A galera da psicologia e da neurociência fica quebrando a cabeça para entender essa questão, mas até agora ninguém chegou a um acordo científico sobre o que diabos está rolando, nem sobre por que acontece e qual é a moral disso tudo. As pessoas que curtem para a psicologia e espiritualidade veem essas experiências como prova de que temos uma mente e um cérebro separados e que a vida continua depois do apagar das luzes. Já os médicos e cientistas acham que essas histórias são viagens, alucinações de quem tomou umas biritas, rolou no chão e desmaiou. Tudo causado por um estresse físico e neurológico. Lá em 1978, na terra do tio Sam, criaram a Associação Internacional de Estudos do Quase-Morte. E desde então, os estudiosos desse lance usam uma escala de experiência de quase-morte, criada por um tal de Bruce Greyson, para descobrir quem está falando sério sobre ter ido até a beira do abismo. Em 1982, uma pesquisa do Instituto Gallup descobriu que uns 8 milhões de americanos já tinham passado por essa viagem. Até 2005, quase todo mundo pelo mundo afora já tinha dado um alô do outro lado, pelo menos nas histórias. Até Platão, no A República, livro 10, soltou umas paradas sobre essa viagem. Enfim, é isso aí. A parada é misteriosa, ninguém concorda sobre o que é e tem gente que acredita. Tem gente que acha que é só alucinação. Cada um com sua vibe. As pessoas que passaram pelo negócio de quase morrer geralmente contam algumas coisas parecidas, tipo o que a Elizabeth Kubler-Ross, 1967, e o Raymond Moody, 1975, estudaram. Olha só. As pessoas que passaram pela EQM, elas sentem uma paz por dentro, parece que estão flutuando fora do próprio corpo, sentem como se tivesse um corpo separado do corpo normal,
notam a presença de gente ao redor, enxergam seres espirituais, veem tudo em 360 graus, o tempo parece correr rápido ou devagar, os sentidos ficam mais aguçados e tem aquela parada do túnel iluminado, a experiência do túnel. Nesse lugar diferente, quem está vivendo essa parada sente a presença do que muita gente chama de ser de luz. Só que o significado disso muda dependendo da cultura, filosofia ou religião de cada um. Esse portal entre os dois mundos é como a linha entre a vida e a morte. Às vezes, quem passou por isso fala que teve que escolher se queria voltar à vida normal. Eles mencionam coisas como um campo, uma porta, um jardim ou um lago, como se fossem barreiras que, se atravessadas, significaria não voltar mais ao corpo. Algumas dessas experiências de quase morrer são descritas como assustadoras, estudadas a fundo por uns como Bruce Greyson e Nancy Evan Bush. Com mais e mais relatos parecidos, começou um papo novo, onde pesquisadores do mundo todo estão discutindo e analisando essa experiência de um jeito mais aberto. Grupos de médicos estão olhando para a morte e para a sobrevivência da consciência de uma forma diferente, tipo a Associação Internacional de Estudos de Quase Morte, o Departamento de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade da Virgínia e a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Alguns acham que isso tem a ver com experiências espirituais. Outros pensam em coisas como alucinação, memória genética ou a simbolização do nascimento. Há mudanças na cabeça e no jeito de agir. Depois de quase morrer, muita gente diz que mudou a maneira como vê o mundo e as pessoas. As mudanças costumam ser positivas e o principal motivo é que perdem o medo da morte, a tal tanatofobia. Em geral, as pessoas dizem que passam a enxergar o mundo de um jeito mais intenso. Ficam cheias de sentimentos bons, querem ajudar os outros, ficam mais abertas a alguma religião, aceitam a si mesmas e os outros, deixam de dar importância para o próprio ego e se importam menos com o que os outros pensam. Dizem que valorizam mais a vida delas e das outras pessoas. Repensam os valores, a ética e as prioridades normais e ficam mais tranquilas e confiantes. Obrigada por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário, por favor, e, se puder, repasse a algum amigo. Muito obrigada de coração. Aconteceu, virou manchete.